Sejam bem-vindos ao HODLcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro. Vão estar implementadas na sociedade e mais tarde vão ser massificadas. Como existem muitas lacunas em termos de informação nesta área em Portugal, eu decidi partilhar informação e o meu conhecimento com vocês. Portanto, se vos parecer bem, vamos a isto. Aqui não há segunda hipótese, é sim ou sim. Bem-vindos ao 10º episódio. Um episódio bastante pedido, vamos ser honestos, bastante pedido. E, acima de tudo, um episódio que me vai dar algum gozo em fazer, porque é sobre um tema que está muito ligado ao investimento, não é? Que são as estratégias de investimento. E no caso das criptomoedas, nós podemos adotar estratégias diferentes, como é evidente, mas devemos pensar qual é que é a melhor estratégia para nós e em que momento, está bem? Lembrem sempre, nós podemos adotar diferentes estratégias em diferentes momentos no mercado e, portanto, isso acaba por depender muitas vezes do perfil de investidor, outras vezes enfim, da nossa vontade. Eu tenho um determinado perfil de investimento ou de investidor, mas e nem sempre utilizo a mesma estratégia. Porque a estratégia vai mudando também em função do mercado, tá bem? E nós temos que saber posicionar-nos no mercado, mas isso depende, como é evidente, de cada um e, portanto, este episódio vai fazer sentido para uns de uma forma e sentido para outros de outra forma, está bem? Mas vamos a isto. Acima de tudo, há aqui gostava de começar pelo início, como é evidente, que é o investimento. E muitas pessoas só começam a investir depois de aprenderem a poupar. Bem, portanto, em primeiro lugar, é muito importante definirmos que poupança é diferente de investimento. E aqui, para aquelas pessoas que ainda não sabem poupar, que ainda não sabem deixar algum dinheiro de lado para o dedicar ao investimento, aquelas pessoas que trabalham e a chapa ganha, a chapa gasta. O meu conselho é curso ou masterclass ou workshop de finanças pessoais. Mas eu não quero porque não posso, porque aí já estou a investir na minha formação e ainda não sei investir. Tudo bem, mas o meu conselho é aprendam a poupar em primeiro lugar. Está bem? Comecem a perceber que gastos é que têm, qual é o custo do vosso nível de vida e comecem a ajustar no sentido de terem algum capital para o investimento, se é esse o caminho que querem seguir, como é evidente. Está bem? Porque, acima de tudo, investir é muito diferente de poupar. E requer uma predisposição para arriscar, não é? Mas é importante também saber lidar com o risco e por isso é que existem diferentes estratégias. E o risco depende muito do perfil de investidor, muito diferente de investidor. Okay? E isto é muito importante porque há pessoas que para já, algumas pessoas vão querer investir a curto prazo, outras a médio, outras a longo prazo. E esse será certamente um dos primeiros objetivos, não é? Perceber como é que, se queremos aumentar a nossa riqueza, acumular riqueza, fazer crescer exponencialmente o nosso dinheiro, ou se temos o objetivo de lucrar a curto prazo, ok? Fazer algumas transações e ter dinheiro a curto prazo, porque temos um objetivo que queremos atingir. E obviamente podem ter vários tipos, podem e devem ter diferentes tipos de objetivos também. Eu tenho, como é evidente, às vezes pretendo fazer algum trading porque quero ganhar dinheiro a curto prazo, porque quero expandir um bocadinho a minha banca, num determinado timing do mercado. Noutros momentos, invisto mais a fundo, nomeadamente no mercado de ações, também não invisto apenas em criptomoedas, mas, sobretudo, invisto a longo prazo. Invisto a longo prazo e o meu objetivo é acumular esses ativos para que um dia me possam pagar rendimentos passivos ou seja, eu estar a ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, não é? O dinheiro cai-me automaticamente na conta todos os dias, todas as semanas, todos os meses, depende, cada caso é um caso. No caso das criptomoedas isto acontece com o staking, eu sei que alguns de vocês já estão fartos de ouvir falar em staking e que eu já prometi que havíamos de falar em staking.
Mas lá está, tudo a seu tempo, e antes de falarmos em staking, hei de falar de outras criptomoedas, algumas Proof of Work, outras Proof of Stake, mas enfim, o staking é uma forma de nós termos rendimento passivo em criptomoedas e, portanto, daí eu estar a referir aqui o staking. E, portanto, existem objetivos em que o nosso foco vai ser sempre aumentar o nosso capital. Muitas vezes o foco também acaba por ser mais tecnológico, é um foco mais fundamentalista e acaba por fazer com que nós acabemos por investir mais a longo prazo, tá bem? Mas existem investimentos, não lhes chamaria tanto investimentos, chamaria mais especulação, que acaba por acontecer a curto prazo. E, portanto, nós podemos ter o objetivo de expandir o nosso dinheiro e receber rendimentos passivos ao longo do tempo, ou então podemos fazer uma boa entrada do mercado e sair mais tarde vendendo esses ativos e ganhando, tendo um lucro muito, muito interessante, tá bem? E como é evidente, no mercado das criptomoedas, isto é uma pequena maravilha, quando corre bem, também corre mal, muitas vezes, mas lá está, é muito importante haver uma boa gestão de carteira e de risco. Portanto, o meu conselho, em primeiro lugar, será para essas pessoas que ainda não sabem poupar, fazer um realinhamento das finanças pessoais para que depois então percebam quanto é que vão investir e em que timings, ok? Ou de que forma. Existem alguns livros que ajudam neste aspecto, sei lá, Os Segredos da Mente Milionária do T.R. Becker, Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, O Jogo do Dinheiro do Tony Robbins também, apesar de ser mais denso, inabalável, é mais fácil de ler, apesar de também ser... ter o seu grau de complexidade, mas para quem... Há um livro que eu gosto muito, que é o Money Mindfulness, que é da Cristina Benito. É muito bom, é muito fácil de ler, é muito simples, poupança, investimento, é muito giro, é muito, muito giro. Microeconomia, macroeconomia, mas é muito fácil, ou seja, é muito giro mesmo. Mas pronto, avançando, um bocadinho neste tema. Perceber, quando vamos começar a investir, para que é que queremos o dinheiro, como é que queremos o dinheiro. Perceber também qual é o nosso objetivo, se é um objetivo, temos um objetivo temporal, okay, em que aquele ativo está associado mais ao tempo, se temos um objetivo, ou seja, percebemos que queremos esse dinheiro numa determinada fase da nossa vida, se queremos aumentar a quantidade de euros, ou seja, de moeda fiduciária ou governamental, ou se queremos aumentar a quantidade de criptomoedas, ou seja, podemos fazer transações no sentido de aumentar a quantidade de Bitcoin que temos, por exemplo. Tenho Bitcoin e quero que ela vá aumentando com algumas transações que vou fazendo, mas sem colocar mais euros, ok? Eu não quero disponibilizar mais euros, mas quero aumentar a quantidade de Bitcoin que tenho, ok? Isso consegue-se naturalmente com o trading e através das altcoins, mas já lá vamos. Portanto, esta é uma das principais, das coisas mais importantes. Relativamente ao tempo, nós podemos aproveitar para dizer assim, daqui a quanto tempo é que eu quero ter uma determinada quantia de dinheiro? Isto é um bom ponto de partida, ok? O objetivo pode ser temporal e nós pretendemos aumentar o capital porque sabemos que daqui a alguns anos temos um sonho para concretizar ou sei lá, tenho filhos e os vossos filhos vão para a faculdade, uma coisa do género. E podem adotar uma estratégia temporal neste sentido. E associado a isso, acaba por existir uma espécie de forma de ir aumentando a nossa poupança, apesar de se considerarmos o Bitcoin como um criptoativo, já estamos a falar de investimento, não é? Já estamos a crescer nesse ativo. E aí nós devemos adotar uma estratégia de dollar cost averaging. E o dollar cost averaging, ou melhor, de cost averaging, na realidade, não é? Eu digo que o dollar cost averaging porque normalmente é uma estratégia, é um termo, é um estrangeirismo e os norte-americanos acabam por utilizar dólares e, portanto, a estratégia é muito conhecida como dollar cost averaging. Okay? Inclusive, vocês têm um website que é o dcabtc.com, ou seja, DCA de Dollar Cost Averaging, BTC de Bitcoin.com, e é possível vocês
têm um gráfico, ok, onde podem ter uma ideia do crescimento da quantidade de Bitcoin e também ao longo do tempo, se vocês forem comprando ao longo dos meses, ok, e permite-vos vocês irem monitorizando aquilo que estão a fazer. Existem inclusive alguns serviços, tenho inclusive um amigo meu que está a desenvolver um projeto que é o Itachi, portanto até aproveito já para promover, onde é possível haver transferências bancárias constantes com um determinado montante, quer investir 50 euros por mês, 100 euros por mês, 25, 200, depende de cada um, não é? Mas a ideia é, o cost averaging é, nós investimos todos os meses, ou todas as semanas, ou todas as quinzenas, ok? Independentemente do preço do ativo. Isto é a estratégia de cost averaging, ok? E é uma estratégia que funciona bem, porque é uma estratégia que nos permite aquelas pessoas que não querem estar constantemente a olhar para o preço e preocupadas com a volatilidade, mas que sabem ou acreditam no potencial a longo prazo de um determinado ativo, então essas pessoas adotam muito esta estratégia. Sempre que têm o dinheiro disponível mensalmente, escolhem o investimento que vão fazer, fazem-no e não se chateiam mais, ok? Portanto, olham para o mercado, veem qual é o ativo que desvalorizou mais ou qual é que é aquele que querem acumular em maior quantidade e, nesse sentido, acabam por ir investindo todos os meses, independentemente do preço. Okay? No caso da Bitcoin, estamos a falar de pessoas que tanto investem quando a Bitcoin está a 4 mil, como a 20 mil, se calhar aqui seria excessivo, não é? Porque foram pontos de viragem grandes, mas enfim, 6 mil, 10 mil, 5 mil, 9 mil, 12 mil, 8 mil, é completamente indiferente. Okay? É uma estratégia de compra e acumula a longo prazo. Se é a melhor estratégia, depende, está bem? Temos que perceber que há pessoas para todos os estilos e, como eu referi há pouco, isto está relacionado com o perfil de investidor. O perfil de investidor está intimamente relacionado com o perfil de risco, não é? E com a sua personalidade, ou melhor, com a nossa personalidade e com as objeções que nós temos relativamente a dinheiro. E não tem mal nenhum, ok? Cada um deve procurar ultrapassar as suas objeções e construir uma carteira de ativos com as quais se identifique e não tem que ser necessariamente em criptomoedas. Pode ser em imobiliário, pode ser em ações, pode ser de outra forma qualquer também. Mas, falando de criptomoedas, existem aqui essencialmente 3 perfis que são importantes de realçar. A Cristina Benito fala nisto no livro, a Bárbara Barroso, também uma especialista em finanças pessoais, também refere imenso isto nos seus podcasts. E nós temos aqui, essencialmente, 3 perfis. Um perfil mais conservador ou defensivo, portanto, normalmente são pessoas que têm um perfil de risco baixo, não é? Um perfil equilibrado, são pessoas que já arriscam um bocadinho e são pessoas que já acabam por ter uma parte do portfólio em ativos de maior risco ou com maior volatilidade, e depois existe aquele perfil arriscado ou agressivo. Okay? Aquele investidor que já lida bem com o risco e que investe em ativos que têm alta probabilidade de sucesso, mas também têm alta probabilidade de correr mal. E, portanto, tem um risco muito elevado. No caso das criptomoedas, como é que normalmente defino isto? Claro que, enfim, não fiquem muito presos às percentagens, porque isto é muito variável também, mas um investidor defensivo é um investidor que investe 70%, 80% do seu investimento em criptomoedas acaba por ser em Bitcoin, única e exclusivamente. Pode eventualmente ter ali 10, 20% em altcoins também, mas depende. E atenção, se compararmos este tipo de perfil de investimento com outros ativos, um perfil conservador será alguém em primeira mão que nem sequer investe em criptomoedas, mas assumindo que já não vamos partir dessa premissa, vamos partir de uma premissa em que já falamos de criptomoedas e as criptomoedas fazem parte do portfólio desse investidor. Normalmente são pessoas que têm 1, 2, 3% do seu portfólio em Bitcoin normalmente. Okay? Não mais.
não mais. Okay? Não é de todo o meu perfil de investidor, mas para todos os efeitos acaba por ser este tipo de pessoa. No caso de um investidor equilibrado, acaba por ser alguém que já começa a dividir as coisas 50-50, 50-50, mas normalmente também tem 60% do portfólio de criptomoedas em Bitcoin ou 50% em Bitcoin, e aí depois já arrisca em algumas altcoins secundárias, sei lá, mas principais, não é? Portanto, altcoins como o Ethereum, Chainlink, por exemplo, eventualmente outras que têm maior capitalização, como Litecoin ou Monero, já não será tanto o caso, mas enfim, é mais antiga, para pessoas que ainda têm criptomoedas desde alguns anos atrás, e já investem em pequenas altcoins mais recentes, como Polkadot, ou que têm uma capitalização mais baixa, como o Band Protocol, por exemplo, Kyber Network, enfim, criptomoedas menos conhecidas do público em geral. Okay? O perfil agressivo é claramente uma pessoa que tem 30%, 40% do seu portfólio em Bitcoin, mas depois diversifica imenso em altcoins, ok? Pode ter, grandes quantidades de criptomoedas e tokens, é super variado, e algumas são principais, naturalmente, outras são secundárias. Claro que tem um risco muito maior, mas também tem uma possibilidade de lucro que a Bitcoin não oferece e que outros ativos não oferecem, não é? Portanto, daí existir aqui um perfil agressivo. Portanto, reparem que são perfis muito diferentes, não é? Muito diferentes. Agora, e onde é que eu quero chegar com esta questão do perfil de investidor e de risco? Porque, no fundo, este episódio acaba por estar relacionado com a estratégia. É que um perfil de risco mais conservador normalmente é um perfil de risco que está mais apto para fazer uma estratégia de cost averaging. Okay? Uma pessoa que vai investindo com calma, sem pressa, a longo prazo, sem arriscar muito, etc. O perfil de risco mais agressivo é alguém que já está mais ligado à especulação, muitas vezes, a trading, outras vezes, e, portanto, acaba por adotar mais uma estratégia de market timing. Ok? Não significando que o investidor conservador também não possa adotar esta estratégia e o investidor mais agressivo não possa adotar uma estratégia de cost averaging também. Ok? O que acontece aqui é que o market timing é uma estratégia que acaba por ser utilizada pelas pessoas que seguem o mercado constantemente e que, em vez de definirem um determinado montante de investimento associado a uma linha temporal, ou seja, investir 10% do seu ordenado todos os meses, investir 50 euros todos os meses, por aí fora, é uma pessoa que define um montante de investimento, às vezes é mais, às vezes é menos, depende, porque há pessoas que não têm o mesmo ordenado todos os meses, há pessoas que existem anos em que pretendem investir mais e outros que pretendem investir menos, existem anos ou meses ou semanas em que o mercado está em baixo e existem outras em que está em cima, e portanto, basicamente o que essas pessoas fazem é acumular um bolo, ok? Acumular um bolo, e depois, então, aí sim, investir no momento em que sentem que o mercado caiu mais. Para quê? Para tentarem, atenção, porquê tentar? Porque nem sempre acontece, nem sempre é possível, nem sempre corre como é esperado, não é? Também não tem que ser tudo feito no mesmo minuto. É uma estratégia que pode ser faseada ao longo de uma semana, ao longo de um mês, etc. Mas estamos a aproveitar o timing do mercado para tentarem maximizar os lucros. Porque imaginem que vocês vão investindo em Bitcoin mensalmente. Isso dá-vos uma segurança de que tem o dinheiro nesse ativo, dá-vos uma segurança de que o vosso dinheiro está em Bitcoin, dá-vos a segurança de que o dinheiro é vosso, que está tranquilamente na vossa wallet e que tem o objetivo de acumular a longo prazo, uma perspectiva mais de hodling, não é? Podem ter, inclusive, essa estratégia também adotada no caso da Bitcoin em particular. Noutras altcoins, muitas vezes a estratégia não pode ser essa. E não pode ser essa porquê? Porque o mercado é altamente volátil. E essa volatilidade obriga-nos e estou a incluir no grupo porque, se repararem, isso é uma das estratégias que eu também utilizo, não é? E por isso é que também gosto de falar nela.
há momentos em que nós temos que investir all in. Há momentos em que nós temos que claramente canalizar os nossos recursos para o investimento. Porquê? Porque os ativos estão muito baratos, as criptomoedas estão a valores muito, muito apetecíveis. E existem outros momentos em que nós devemos vender. Devemos vender porquê? Porque o mercado está sobrecomprado, está sobrevalorizado. E atenção, o mercado tem oscilações deste género ao longo do tempo e existem micro-tendências dentro de uma macro-tendência. Ou seja, nos próximos anos nós teremos um cenário, se tudo correr bem, lá está, é uma questão de probabilidades e de análise fundamental e técnica também, ok? Existe uma probabilidade superior de termos um mercado bullish em Bitcoin, termos um mercado bullish em criptomoedas. O que é um mercado bullish? É um mercado duro, é um mercado em que os preços vão aumentar consideravelmente. Ora, isto é uma tendência macro, não é uma tendência grande. No entanto, nós não podemos pensar que vamos comprar Bitcoin a 3 ou 4 mil dólares e que a vamos vender imediatamente a 100 mil ou 50 mil. Em primeiro lugar, porque Bitcoin nunca atingiu esses valores. E em segundo lugar, porque dentro de uma macro tendência existe também uma micro tendência. E a micro tendência é Bitcoin podemos ter comprado a 4 ou 5 mil dólares, subiu para 10, por exemplo. Entretanto, a Bitcoin voltou a corrigir, desceu para 8, e depois voltou a subir para 12 ou 14, e depois voltou a descer para 6, e depois, ok, claro que eu estou aqui a tirar valores um bocadinho, mas para percebermos o quê? Que se houver uma tendência uma tendência bullish, em que temos aquilo que é considerado o higher high, higher low, ou seja, topos mais altos e fundos inclusivamente mais altos também. Significa que o mercado não cai tanto e cresce cada vez mais. Esta tendência bullish também tem oscilações. E os investidores com um perfil mais agressivo, normalmente traders, normalmente especuladores, acabam por aproveitar melhor estas oscilações do mercado. E o que eu quero dizer com isto é que a estratégia de cost averaging é uma estratégia mais ponderada, é uma estratégia mais de long term, longo prazo, é uma estratégia para alguém que não quer seguir o mercado constantemente e acaba por ser uma estratégia bastante segura no sentido, isto se falarmos de Bitcoin, ok? Porque estamos aqui a assumir que Bitcoin será uma reserva de valor forte. No entanto, é uma estratégia que também pode ser utilizada para as altcoins, ok? Porque a partir do momento em que nós aprendemos a destinar um determinado montante mensal para os nossos investimentos, não significa que nós tenhamos obrigatoriamente que o aplicar em Bitcoin ou em criptomoedas, inclusive. Muitas vezes interessa-me, sei lá, pessoalmente, investir em ações, porque acho que estão a um bom preço. Apesar de, vamos ser honestos, claramente, quase que 100% do meu investimento acaba por ir para criptomoedas, ok? Enfim, sou um fã assumido, sou entusiasta, como já perceberam. Mas pronto, isto para dizer que então, a estratégia de dollar cost averaging, desculpem, de cost averaging, porque no nosso caso não é um dollar cost averaging, não é? É um euro cost averaging, ok? Mas pronto, uma estratégia de cost averaging é uma estratégia que eu gosto bastante, é uma estratégia que aconselho a pessoas que estão no início, é uma estratégia que ajuda a criar o hábito de investir e faz com que as pessoas não estejam constantemente focadas no preço, mas sim no valor que tem um determinado ativo. No caso da Bitcoin, isto é uma estratégia que resulta super bem, porque lembrem-se, independentemente do preço da Bitcoin, ela é descentralizada, é imutável, não é censurável, ninguém controla, portanto é única e isto oferece-vos liberdade e por isso é que a Bitcoin é tão importante. Okay? Agora, do ponto de vista de mercado em si, existem timings melhores para investir do que outros, claramente. É sempre fácil definir um timing? Resposta, não, não é. Mas em alturas de indefinição, eu muitas vezes opto uma estratégia de cost averaging. Vou investindo aos poucos, okay? E o meu portfólio vai crescendo. E se o portfólio de repente corrige 30%? Meus queridos, não há problema nenhum.
Se eu corrigir 30%, eu sei que vou conseguir melhores preços, sei que vou conseguir comprar mais quantidade com menos dinheiro e, portanto, vou aproveitar para investir ainda mais e, portanto, vou acumular ativos. E depois, cada ativo tem o seu objetivo, portanto, isto depois é uma conversa para outro momento, está bem? Mas o mais importante hoje era o quê? Era definir, então, que cost averaging é um investimento constante ao longo do tempo e market timing é um investimento onde nós aproveitamos as oscilações do mercado, ok? E esse timing pode representar mais lucro do que uma estratégia de market time, de cost averaging. No entanto, se não for bem feita, e nem sempre corre bem, volto a dizer, em função depende dos ativos, depende dos timings do mercado, depende do momento, etc, depende do risco também que queremos correr, não é? Como é evidente, pode ter um resultado inferior a uma estratégia de cost averaging, ok? Portanto, podemos utilizar as duas estratégias. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar ambas as estratégias. Confesso que existe, por exemplo, neste momento estou numa fase mais de market timing. Quando o mercado cai, claramente market timing, mas quando o mercado começa a subir, claramente cost averaging, ok? Já para não falar que muitas vezes também acabo por fazer market timing, porque se o mercado subiu e eu sinto que ele já não está a conseguir subir tanto, então muito provavelmente eu vou vender algumas criptomoedas e vou voltar a recomprá-las mais tarde, tá bem? O mais importante é que no overall vocês acabem por ter operações, ou seja, transações mais lucrativas do que aquelas do que correram mal, também, porque vão haver transações que não correm bem, porque vocês compraram e afinal o preço caiu e vocês vão acabar por vender ou vai bater no vosso stop loss, para quem já percebe um bocadinho mais de trading, e vai haver outros momentos em que vocês pura e simplesmente nem querem saber, estão a ter uma potencial perda, mas tem um ativo que vai valorizando ao longo do tempo e, portanto, o vosso objetivo não é vender esse ativo, é pura e simplesmente comprar mais e ir acumulando. Então, tem uma perspectiva de acumulação e é também daí que vem o HODL, não é? É do Hold Your Coins for Dear Life e, portanto, é uma estratégia que eu gosto bastante. Existem criptomoedas que não são para vender agora. Não são para vender agora. Aproveitem as quedas, comprem nas quedas. Se o mercado disparou 30%, não será o melhor momento, ok? A não ser que venham de uma queda muito grande. Mas se não, esperem por uma queda, esperem por uma correção de preço, comprem nessa altura, guardem em segurança as vossas criptomoedas e mais tarde vão valorizar muito esta linha de raciocínio, tá bem? Bom, já falei imenso, espero que tenham gostado deste episódio. Os próximos episódios, nós vamos entrar aqui numa espécie de second season. Eu defini isto assim, ok? Tentar fazer seasons de 10 episódios, mas isto também é muito, pode nem acontecer, tenho que pensar, ainda vou pensar nesta temática, porque eu tenho aqui uma lógica de continuidade e, portanto, não existe uma temporada mais forte do que outra, tá bem? O que eu aproveito de vez em quando é para fazer algumas HODL views, é verdade que tenho estado aqui um pouco parado na questão das entrevistas, mas lá está, tem a ver com o lançamento do livro, prefiro que quando efetivamente tivermos o livro em mãos, tivermos o livro, vocês já conseguirem ler o livro e adquiram esse conhecimento, então aí passemos para mais HODL views, passemos para outros tópicos, passemos também para formações, etc, está bem? Para todos aqueles que precisam de mais apoio, que querem consultoria, que querem ajuda, que estão dispostos a fazer crescer o seu portfólio de criptomoedas, etc., enviar um e-mail para info@hodlbook.com, estou disponível para ajudar, ok? Presto esse serviço com todo o gosto. Aqueles que me têm dado feedback, muito obrigado pelos fantásticos feedbacks que tenho recebido, às vezes públicos, às vezes em privado, até muitas vezes mais em privado do que publicamente, o que é interessante, mas agradeço a todos, ok? Portanto, likes, partilhas, porque é importante divulgarmos o HODLcast, é muito importante divulgarmos também os artigos no HODL e, portanto, no site e, portanto, encontramos muito em breve, tá? Espero que tenham gostado e um grande até já. Tchau!